é superior a tudo do Antigo Testamento. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos profetas. Então Jesus é superior a tudo do Antigo Testamento. Essa é a introdução da Epístola aos Hebreus. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 são exortações. Aquele povo que estava passando por perseguição a permanecer firme na fé, a permanecer estável no dia da perseguição. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, o próprio Jesus falou isso. A vida cristã, ela tem seus embates. Sim ou não, igreja? Você sofre muitas vezes, e essa batalha que você está tendo, não é por causa de você, é por aquilo que você carrega. Tem coisas que você carrega que incomoda o mundo espiritual. Tem pessoas que não te suportam. Às vezes a pessoa é um pedreiro, e tem tanta gente carregada de inveja daquela pessoa. Não é por causa da pessoa, é por aquilo que ela carrega de Deus na sua vida. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Quem aqui é vaso de barro? Quem aqui é vaso de barro? Mas a graça de Deus colocou um tesouro tão poderoso dentro de você, que o inimigo não suporta olhar para isso. E por ele não suportar, tem batalhas que a gente enfrenta por causa disso. Quando Jesus diz assim para os discípulos: quem quiser vir após mim, ele vai na frente, é ele que faz o caminho, é ele que dá a direção, é ele que abre o caminho. Nós vamos após ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é a cruz aí? É o que nos faz sofrer por causa do Evangelho. Eu já vi gente dizendo assim, na época que eu ainda era presbítero, tinha gente que dizia assim: presbítero, eu descobri qual é a minha cruz. Eu digo: qual é a tua cruz? A minha sogra. Aquela ali é a cruz que eu carrego, presbítero. Eu digo: é nada, filho, fosse ela, tu estava abençoado. Não é? Tem gente que diz: é meu cunhado é... Não, irmão, a cruz é aquilo que a gente carrega por amor de Jesus. A cruz é aquilo que nos faz sofrer por causa de Jesus. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente queria fazer, não é? Mas não faz por quê? Porque a gente está carregando uma cruz por causa de Jesus. Quantas vezes teve dia que você foi afrontada, estava coberto de razão e freou? Por que você freou? Porque você tem uma cruz para carregar. As pessoas têm que ver Jesus em você. Tem hora que a gente pensa até tomar em certas atitudes, mas eu paro para pensar: o que é que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus reagiria no meu lugar? Irmão, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que os fortes têm que suportar os fracos. É hora que dá vontade de responder sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Ah, eu pensava que era só eu, meu Deus. Misericórdia, ia dizer: que carne é essa que eu estou? É hora que dá vontade de responder, irmão. Mas a gente freia, irmãs, né? A gente freia porque a gente olha assim e diz: de que forma Jesus vai ser apresentado a essa pessoa através da minha vida? Se eu tomar essa atitude, o que é que essa pessoa estará vendo de Cristo em mim? Isso é carregar a cruz, irmã. Isso é carregar a cruz. Isso é mostrar às pessoas que a gente é diferente. E por isso a gente sofre.
E cada um enfrenta uma batalha diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já ouvi testemunhos nessa igreja aqui, que eu disse para mim mesmo: se eu passasse por metade disso, eu não suportaria. Por quê? É um mistério de Deus com você. É uma coisa de Deus com a sua vida. Mas eu vim aqui essa noite para lhe dizer: suporte. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas a última parte do versículo diz assim: mas eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? É que aquele que quiser vir após Ele vai passar por aflições, mas também vai vencer o mundo. O caminho já está aberto para essa vitória. Você crê nisso nessa noite? O caminho já está aberto para esta vitória. Foi aberta no Calvário. A vitória já está garantida, já está sacramentada, porque quem sacramentou foi o Senhor Jesus. Ele venceu. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus venceu por mim e por você. Só carrega a tua cruz. Então o autor dos Hebreus, ele está exortando a esse grupo de cristãos a permanecer na fé. E ele vai dando exemplos de pessoas que permaneceram. Abra a Bíblia, irmão. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 4. O autor dos Hebreus começa assim: pela fé, Abel ofereceu a maior sacrifício do que... Aqui encontramos Abel, o primeiro homem que veio a Deus pela fé. Até então, a humanidade, ela tinha um relacionamento e conhecia Deus. Adão e Eva falavam com Deus no jardim, não é? Abel, ele não teve esse relacionamento porque ele nasce no período pós-queda. Gênesis capítulo 3, os irmãos sabem, a serpente engana o homem, e por enganar o homem desobedece. E a questão ali do pecado no mundo não é o comer do fruto. Tem gente até que diz que o fruto era maçã, mas isso é impossível saber. Nós não sabemos qual era o fruto da árvore. Só sabemos que o pecado, ele entra por causa da desobediência. O pecado não entra por causa do comer do fruto. O pecado entra por causa da desobediência. Então, quando o pecado entra, os males do pecado também entram. A morte passa a fazer parte do ser humano. As doenças passam a fazer parte do ser humano. Todo ecossistema é mudado. A natureza começa a produzir espinhos. Isso quer dizer que até a terra foi afetada por causa do pecado da humanidade. E quando a Bíblia Sagrada diz que todos os pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o que a Sagrada Escritura está falando ali é que se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, teríamos cometido o mesmo. Não teríamos feito diferente. Teríamos pecado. Sabe por que isso acontece? Porque nós carregamos os nossos pecados atualmente. Sim ou não, igreja? Sim, somos pecadores. Tudo foi afetado por causa do pecado. Então se construiu uma barreira. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E escute isso. Deus não expulsa Adão e Eva do jardim por aquilo que eles fizeram, não. Não é por causa do pecado. É por aquilo que eles poderiam fazer. Porque Deus diz assim: para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente, aí Deus expulsa ele do jardim. Isso é um ato de misericórdia de Deus. É Deus dizendo assim: eles não podem viver nesse estado pecaminoso para todo sempre. A expulsão do jardim é um ato de misericórdia de Deus. Só que quando eles são expulsos, vamos ler o texto.
Gênesis capítulo 4. Abra a Bíblia, irmão. Primeiro livro da Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 4, verso 1. Capítulo 4 já é o cenário pós-queda. Aí no cenário pós-queda o texto sagrado diz assim: E conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e teve e disse: Alcancei do Senhor um varão. Esse texto aqui, ele é emblemático porque você lembra o que é que Deus diz para Eva, ainda no jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler esse texto? Gênesis 3 e 15. O texto sagrado diz assim: E porém inimizade entre ti e entre a tua semente e sua semente, esta te ferirá e esse lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3 e 15. Capítulo 4, versículo 1, quando Eva louva ao Senhor pelo nascimento de Caim, sabe o que está na mente de Eva? A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eva acredita que Caim é essa semente que vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que ela diz: eu alcancei do Senhor um varão. Porque a promessa ainda estava viva nela. Ela acredita que é Caim o restaurador da humanidade. Porém vem outro filho. Vamos ver o texto? Versículo 2. E teve mais a seu Abel. E Abel foi pastor e Caim foi lavrador da terra. Escute uma coisa. Quando a gente olha para o capítulo 4, a gente percebe uma coisa aqui nesse texto. Ambos eles participavam do desenvolvimento da criação. Um era agricultor, o outro era pastor. Ambos participavam. O conflito aqui não é sobre a agricultura, se deve se oferecer através da agricultura ou através dos animais. Não tem nada a ver isso aqui. A grande questão aqui é o modelo de sacrifício. É a forma como as coisas se entregam a Deus. Entenda isso. Quando eu olho para Abel, eu vejo nele um modelo de fé no sacrifício que ele trouxe. O modelo, a forma, o jeito que ele traz o sacrifício para Deus. Ele é um exemplo de fé e de justiça. Mesmo que ele ainda esteja morto, o exemplo dele ainda fala conosco. Amém, meus irmãos? Por quê, pastor? Hebreus 11:4 afirma que pela fé ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Escute isso. Quando o escritor aos Hebreus diz que pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente, essa palavra excelente aqui é poderosa. Porque a palavra excelente quer dizer aquele que excede a expectativa. Vou dar um exemplo. É como se o presbítero Roberto, eu chegasse para o presbítero Roberto e dissesse assim: presbítero Roberto, amanhã eu quero que o senhor organize a igreja da sede. E o presbítero Roberto, quando chega no outro dia, ele organiza a sede, organiza a Agrovila, organiza Santa Amaro e organiza a Barra. Ele fez mais do que foi pedido. Isso é excelência. Excelência é entregar a Deus mais do que Ele pede para nós. Abel, ele não entrega o sacrifício a Deus na medida que Deus pede. Ele é excelente na sua entrega. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui essa noite. Como estamos entregando o nosso sacrifício a Deus? Eu vou perguntar novamente. Como estamos entregando o nosso sacrifício a Deus? Irmão, às vezes a gente tem 2 horas de culto.
2 horas. E a gente chega aqui. E às vezes a gente não entrega o melhor para Deus. Se você trabalha, se você desenvolve alguma coisa, quando você chegar na igreja, faça um acordo com Deus. Deus, quando eu chegar naquele ambiente, eu sou totalmente teu. Eu sou totalmente para o teu altar, Deus. Eu vou estar completo naquele ambiente. Eu vou queimar por completo naquele ambiente. Sabe por quê? Como eu sempre ensino aqui, culto bom não depende de quem prega, não depende de quem canta, depende de quem é o sacrifício, de quem é a oferta e quem está entregando com excelência a Deus. Entregue completo, irmãos. Seja excelente na tua entrega. No serviço que você faz para Deus, seja excelente naquilo que você faz para Deus. Adoração é isso. Às vezes é a recepção que está ali. Se você faz com excelência, é o teu sacrifício que você está entregando a Deus. Os rapazes que organizam som, se você faz com excelência, é o teu sacrifício que você está entregando para Deus. Não cultua a Deus só quem canta no altar, só quem prega no altar, não. Você que está aí, está cultuando com o teu talento ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, não me dê oportunidade. Eu não vou dar, irmão. Não se preocupe. Quem chegar para mim e dizer assim, pastor, não me dê oportunidade, eu não dou. Sabe por quê? Eu sei que Deus encaixou cada peça no seu devido lugar. Como eu sempre falo aqui, tem gente que nunca vai subir no altar, mas tem um conselho mais poderoso do que o meu, pastor Cláudio, para dar a alguém. Tem gente às vezes que Deus usa por um simples abraço. Uma pessoa vai lá, abraça, e aquela outra pessoa já é renovada. Sabe por quê? Você está entregando o teu sacrifício com excelência a Deus. A Deus. Seja excelente naquilo que você entrega a Deus. Vamos entender isso melhor? Abra a Bíblia, irmão. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo está escrevendo à igreja que está em Roma. E olha a palavra de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, é pedir com lágrimas. Paulo está escrevendo no capítulo 12, versículo 1, e ele está chorando quando ele está escrevendo. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Sabe o que Paulo está falando? É que no Antigo Testamento, o que era sacrificado no altar? Os animais, não era? Se preparava os animais lá durante um ano e levava para a oferta. Muda a aliança. Jesus morre, e quando Jesus morre, cria-se um novo testamento. E quando cria-se um novo testamento, a oferta troca. Quem é a oferta agora, pastor? Somos nós. O sacrifício somos nós nesse altar. Aí Paulo diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Primeiro, o sacrifício já não pode ser mais imolado. Ele já não é morto mais. O sacrifício se movimenta. Ele está vivo. O sacrifício tem vida.
Porque nós estamos vivos como igreja do Senhor. Vivo. Depois de vivo o quê? Santo. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui essa noite. Santidade não tem nada a ver com o que se ensina por aí. Nada a ver. O que é santidade? Santidade no Antigo Testamento é Deus trazendo para si alguma coisa e tomando conta daquilo. É como se Deus dissesse assim: isso aqui é propriedade minha. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, a Bíblia quer dizer que a gente vive uma vida guardada em Deus. Sabe por quê, igreja? Querem pregar um jugo tão pesado que nem eles mesmos carregam. O jugo de Jesus é leve, é agradável, potencializa a gente a viver uma vida santa e agradável a Deus. Jesus não nos chamou para vivermos jugos pesados. Diga para alguém aí, em nome de Jesus: Jesus não te chamou para viver um jugo pesado. Não, irmão, não. 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 Sabe o que Paulo vai dizer? Orando ao Senhor, Paulo diz assim: Senhor, afasta de mim esse espinho. Nós não sabemos qual era o espinho de Paulo. Eu só sei de uma coisa: um mensageiro de Satanás ia e esbofeteava Paulo por causa desse espinho. Ele humilhava Paulo. Paulo era esbofeteado. Aí Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. E por 3 vezes Paulo orou. Quantas vezes, igreja? 3 vezes. Aí Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Jesus está dizendo ali? No original, Jesus está dizendo assim: Paulo, quando tu lutas contra a tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua vida. Irmão, eu preciso falar isso aqui em nome de Jesus. Vai ter dia que você vai vencer a sua fraqueza, meu irmão. Vai ter dia que você vai estar tão crente, tão espiritual, que se um demônio passar por você, ele vai cair endemoniado 3 vezes. Vai ter dia que tu vai estar pegando o céu com a mão, vai jejuar 3, 4 dias seguidos, vai orar por um enfermo e o enfermo vai ser curado. Mas vai ter dia que, se não tiveres cuidado, você irá se afastar. Vai ter dia que você vai fracassar. E qual é o segredo, pastor? Luta. Quando fracassar, busca Jesus. Quando errar, pede misericórdia. Se arrepende, busca graça. Porque o segredo do Evangelho é esse. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho não é uma construção de pessoas perfeitas. Eu vou repetir de novo: Evangelho não é uma construção de pessoas perfeitas. Evangelho é uma construção de pessoas imperfeitas que querem se aproximar de Jesus e querem ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar a ser dia perfeito. E quando é que vai chegar esse dia? Lá na eternidade, quando esse corpo se revestir da imortalidade. Vai ter luta. Vai ter luta. O que é que a gente não pode ter, pastor? A mente cauterizada para o pecado, irmãos. Isso não. Isso não. Errou. Busca misericórdia. Que Deus é cheio de misericórdia. Pecou. Busca o perdão. Deus é cheio de perdão. Não deixe o pecado criar raízes dentro de você. Não deixe o pecado fazer casa dentro de você. Em nome de Jesus, Deus está te dando uma estratégia espiritual para derrubar esta casa que Ele construiu dentro da tua vida. Existe uma autoridade de Deus dizendo: a partir de hoje, a minha vida é altar de Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. Ó, irmão, escute uma coisa. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer: não, o culto tem que seguir uma linha, um padrão. Tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver. O texto quer dizer culto racional porque a oferta é racional. O sacrifício é racional. O culto tem que ter um padrão? Tem. Palavra, louvores e oração. É o padrão bíblico do culto. Só que o que vai acontecer no culto não está limitado ao que o homem padronizou. Não está. Teve culto, pastor Cláudio, no Antigo Testamento, que Deus entrou no templo e derrubou todos os sacerdotes que estavam em pé. Ah, se isso fosse nos dias de hoje. Hein? Que escândalo. O pastor caiu na unção. Não era? Não era Deus que estava fazendo isso. Sabe por quê? O nosso Deus, ninguém limita. Eu vou repetir de novo. O nosso Deus, ninguém limita. Se Deus quer fazer, quem é o vaso para dizer ao oleiro o jeito que ele vai fazer? Levanta a mão para os céus em nome de Jesus. Tu és vaso, Ele é oleiro. Ele faz na tua vida do jeito que Ele quer. Tem gente que se incomoda, tem gente que não suporta nem o teu glória a Deus. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu te amo do jeito que você é. Eu te escolhi do jeito que você é. E eu vou te usar. Pastor Leôncio contava uma história. Eu ouvi muito essa história. Ele dizia que tinha uma irmã de ciclo de oração. Não sei se o irmão Bézia conhece essa história. Que um dia chegou na igreja e disse: piriri, piriri. Falou 3 vezes: piriri, piriri. E pediu para todo mundo sair. Eu não sei se o pastor Cláudio conhece essa história. E pediu para todo mundo sair do templo. Ciclo de oração lotado. E ela falou: piriri, piriri. Saia todo mundo do templo. E o povo começou a julgar. Tinha uns presbíteros na igreja. Isso foi na Assembleia de Deus. Tinha uns presbíteros na igreja. Isso era nos anos 90. Que era mais rígido do que é hoje. Os presbíteros: que negócio é esse de piriri, piriri? Que língua estranha é essa? Quem já viu um negócio desse? E ela gritando: piriri, piriri. Saiam da igreja. De repente a igreja saiu em peso. Era uma mulher de oração, mulher de Deus. A igreja escutou, atendeu, saiu. Quando a igreja saiu, o teto caiu, irmãos. Cedeu. O senhor já ouviu essa história, pastor? O teto cedeu. Sabe por quê, irmãos? Deus usa do jeito que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer. E o homem não domina Deus. Diga para alguém aí: o homem não domina Deus. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer te usar. Ele me camandará bagaço dorobaracia. Ele a camandará bagaço dorobaragacei. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o modelo de oferta de excelência que Deus quer para as nossas vidas. E sabe o que é interessante? Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, é que nós estamos falando de pecadores. É depois da queda. Só que pecadores aqui não perderam o princípio do altar.
Porque a questão não é se seremos pecadores ou não, nós somos pecadores. A questão é se nós temos o princípio do altar ou não. Abre a Bíblia, irmãos. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3. E o verso 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxeram cair do fruto da terra uma oferta ao Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Você percebe? Eles são pecadores, mas eles não esqueceram o princípio do altar. E que princípio é esse, pastor? Se você vê o texto, eles levaram a sua oferta em um determinado dia, a um determinado lugar. Havia um dia específico para entregar a oferta e havia um lugar específico para trazer a oferta. Quem determinou isso? Deus. Deus determinou o dia e o lugar. Vamos repetir isso aqui para ficar didático. Deus, mais forte, igreja. Deus determinou o dia e o local. Então, você vê desde Abel e Caim, existe uma ordem, um padrão de Deus para se sacrificar no altar. Existe o dia e o lugar. Só que a questão, a grande diferença entre Abel e Caim já começa no trazer. Aquilo que eles trazem, como eles trazem. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 4, verso 3. Abre a Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 4, verso 3. Ao cabo de dia trouxe Caim do fruto da... uma oferta ao... Você vê, Caim traz do fruto da terra. O texto não diz se era primícias. O texto não diz se era o fruto excelente. O texto só diz que Caim trouxe do fruto da terra. Verso 4 de Gênesis capítulo 4. E Abel também trouxe. Olha o que Abel traz, irmãos. 2 primogênitos do seu rebanho e da sua gordura. Olha o que Abel está trazendo, irmão. Caim traz apenas o fruto da terra. E se a gente faz uma análise aqui do original, era como se Caim estivesse apressado para o culto. Sabe aquele dia que a gente está apressado para o culto? E vem correndo. Esquece de orar, esquece de se consagrar, esquece de tudo. E vem e chega. Caim, ele está trazendo uma oferta para Deus, como se ele tivesse recolhido naquele momento o primeiro que ele viu e trouxe. Só que Abel, ele está trazendo o primogênito. O que é isso, pastor? Ele selecionou a oferta, irmãos. Abel, ele disponibilizou tempo para cuidar de uma oferta. Abel disse: eu sei o dia, eu sei a hora do sacrifício, então eu vou cuidar dessa oferta. Ele deu intencionalidade na oferta. Sabe o que Abel está dizendo? Para Deus vai o primeiro de tudo que eu tenho. Sabe o que Abel está dizendo? Antes de eu desfrutar, o primeiro é para Deus. Isso é princípio bíblico, irmãos. Eu posso falar mesmo, igreja? Posso falar? Vocês não vão ficar chateados comigo, não. Promete. Deus não quer o resto do teu tempo.
Deus não quer a sobra da tua vida. Deus quer a tua prioridade. Eu não estou falando isso aqui de culto não, irmãos. Eu estou falando isso de vida. É você lá na empresa que você administra, colocar Deus no centro da tua empresa. É no teu trabalho, colocar Deus no centro do teu trabalho. É na tua faculdade, colocar Deus no centro da tua faculdade. Deus quer ser prioridade das nossas vidas. Deus quer que quando a gente acorde, a gente olhe e diga: obrigado, Senhor, pelo livramento na noite dormida. Obrigado, Senhor, pelo dia que passou. Obrigado, Senhor, pela força, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Ele me comanda na bagaçona, na bagacia. Deus está nos chamando, nos convocando a restaurar a prioridade na nossa vida, irmãos. A restaurar quem é o primeiro na nossa vida. Desculpe, irmão, tem gente que coloca em primeiro lugar a religião, a denominação, e quando a denominação, a religião lhe frustra, ele se afasta. Irmão, procura outra denominação, procura outra igreja, mas Jesus não deixe. Eu vou repetir de novo: Jesus não abandone. Ele é prioridade na tua vida. Ele é o primeiro, é aquele que está no altar da tua vida. Jesus. Aleluia, aleluia. Abel está dizendo: o que há de primeiro em mim é teu, Jesus. O altar que eu vou derramar, aquilo que eu ganhei de primeiro, é no altar de Deus. Isaías capítulo 6. Capítulo onde Deus chama Isaías. O ano é o ano que morreu o rei Uzias. Uzias foi o maior estrategista de guerra, e os historiadores dizem que Uzias era família de Isaías. Então, quando Uzias morre, a sensação de Isaías é que ele está sozinho. Por quê? Porque ele colocou toda a sua confiança em Uzias. Ele achava que Israel só vencia as batalhas, irmã Manuela, por causa de Uzias. Aí quando Uzias morre, aí ele pensa: e agora? E agora? O que é que vai acontecer? Aí Isaías vai para o templo. Aí quando ele chega dentro do templo, Deus aparece a ele. Como é que Deus aparece a ele? Sentado em um alto e sublime trono. É Deus dizendo: o trono da terra está desocupado, mas no trono do universo eu estou sentado, Isaías. É Deus dizendo: Isaías, a tua prioridade não é Uzias. A tua prioridade sou eu, que estou no trono do universo. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida aqui essa noite. O homem pode falhar, o médico pode falhar, o advogado pode falhar, o juiz pode até dar causa perdida, mas se os céus não falou nada, descansa o teu coração. Levante a mão para receber esta palavra. A última palavra na sua vida é daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Vou liberar porque é profético nessa noite.
Deus está mudando sentenças a partir de hoje. Deus está tirando o papel da mão de alguém que já estava pronto para assinar. Deus está dizendo: você não vai assinar, quem vai assinar sou eu. E a causa é ganha. A causa quem está liberando sou eu. Até hoje o diabo colocou o pé, mas Deus está dizendo: eu vou tirar o pé e vou liberar aquilo que é para... Você crê nisso? Deus manda na sentença de morte. Ele é prioridade na sua vida. Então a tua vida não é dominada pelo tempo, pelas horas, pelo governo, por aquilo que alguém falou. O teu passado não te domina mais. Quem é que me domina, pastor? Aquele que você colocou como prioridade na sua vida. Abel traz. Abel não trouxe algo para Deus, trouxe o melhor. Sabe o que isso revela de Abel? É que antes dele sacrificar no altar externo, ele tinha um altar interno, onde Deus era a sua prioridade. Ô irmão, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que vai dar vontade de gritar e se desesperar, mas nunca esqueça de quem está no teu altar interno. Recebe essa graça que eu estou sentindo aqui essa noite. Isso. Recebe essa presença que eu estou sentindo aqui essa noite. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: suporta, eu estou no controle. Suporta, tudo está no meu domínio. Suporta, a última palavra é minha na tua vida. Precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender que vai ter hora que mesmo sendo justo, como Abel era justo, a gente vai sofrer. Nem tudo vai ser perfeito. Quem aqui vive uma vida perfeita? Todos têm suas lutas. Mas sabe um livro que responde a essa pergunta, por que o justo sofre? O livro de Jó. O livro de Jó é justamente para isso, Dinho. Para responder o porquê do sofrimento do justo. Capítulo 1. Quem dá testemunho de Jó? O autor. O próprio autor dá testemunho de Jó no capítulo 1. Jó era aquele homem que se desviava do mal, irmã Nazaré. Sabe o que é se desviar do mal? É eu ver o mal de longe, saber que é o mal e procurar outro caminho. Era isso que Jó fazia. Era homem sincero, reto e temente a Deus. O autor sagrado desse testemunho de Jó. Mas sabe quem dá testemunho de Jó também? Deus. Uma coisa é o homem falar do presbítero Roberto. É eu dizer assim: presbítero Roberto é um homem temente a Deus. Outra coisa é o próprio Deus olhar para o presbítero Roberto e dizer assim: aquele homem é temente a mim. O próprio Deus deu testemunho de Jó. A quem? Satanás. Por quê? Vamos entender o contexto de Jó. Satanás diz assim para Deus, quando Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por... Isso é uma expressão de um rei. Um rei, quando queria saber o que é que estava acontecendo com o seu palácio, ele passeava pelo palácio e rodeava ele.
O que é que Satanás está declarando para Deus? A terra é o meu reino. Quando ele diz assim, eu passeei pela terra, ele está declarando que a terra é o reino dele. Olha o que Deus faz. Tu viste o meu servo Jó? Deus está dizendo assim, nem todo mundo lá é servo teu. Tem um homem lá que não se prostra diante de você. É Deus dizendo, tem uma resistência espiritual no teu reino. Tem um homem que é temente a mim. Aí o Satanás diz assim, também tu cercasse de bens. Sabe o que o inimigo está dizendo? Eu não tenho acesso a ele, porque tem uma proteção sobre Jó. Os bens que tu entregasse, tira os bens, para ver se ele vai te servir. Aí Deus diz, vai, toca nos bens, vírgula, porém poupa a vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Que até para a ação do inimigo na nossa vida, tem que ter a permissão de Deus e tem um limite estabelecido por Deus. Deus nunca vai permitir você ser provado além das suas forças. Escuta isso aqui, crente. Deus nunca vai permitir você ser provado além das suas forças. Se está sendo provado, é porque Deus sabe até onde você suporta. Então suporta o processo. Eu disse, vai, tira. O inimigo vem e tira os bens de Jó. Ele olha para Jó, eu acredito, e diz, agora ele vai blasfemar, quer ver? Aí Jó diz assim, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Jó está declarando para o inimigo, os bens não me prendem, a prosperidade não me prende. Se ele tomou é porque era dele. Bendito seja o nome dele. Depois que ele tira os bens, missionária Beza, de Jó, irmão Luiz, depois que ele tira os bens de Jó, aí ele sobe novamente, a segunda reunião do inimigo com Deus, em prol de Jó. Aí sabe o que o inimigo diz a Deus? Também, pele por pele o homem dará, por sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Jó é um homem cheio de saúde. Como é que ele não vai adorar? Irmão, todas as vezes que alguém chega para mim e diz assim, fulano é crente porque tem aquilo, eu sei que isso não é a voz da pessoa, é o diabo usando ela. Porque o seu relacionamento com Deus, ninguém conhece. Eu vou repetir de novo, o seu relacionamento com Deus ninguém conhece. O que você suportou para estar aqui essa noite, só você e Deus sabe. As batalhas que você enfrenta para estar aqui, só Deus e você sabe. E tem gente que olha para você e diz assim, é um fraco, é nada. Tem batalhas que você está enfrentando que é você e Deus. É Deus te dando graça, você levantando. É Deus te dando autoridade, você levantando. É você e Deus que está enfrentando. Deus disse, vai, toca na pele. Toca na pele dele. Uma chaga maligna veio sobre Jó. Se você ler os textos do capítulo 4, capítulo 5 do livro de Jó, o texto vai dizer que vermes corriam no corpo de Jó, porque ele estava entrando em estado de decomposição. As peles que estavam externas ao corpo de Jó estavam podres. As vermes estavam comendo o caco de telha. Não é para coçar o corpo, é para arrancar a ferida que as vermes estavam.
O hálito de Jó era podre, companheiro, que até as crianças corriam de longe. Jó fedia vivo de longe. Um dos amigos de Jó chegou para ele e disse: Jó, tu está em pecado. Porque tem gente que é assim, né? Não entende o processo, não entende a luta. Aí chega e diz: fulano está em pecado. É não, irmão. É o mistério de Deus com ela. É o mistério de Deus com ele. E no tempo certo Deus vai tratar isso. Eu vou repetir de novo. No tempo certo Deus vai tratar isso. A mulher de Jó chega para ele assim: de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó se levanta, rasga as túnicas, rapa o cabelo, se cobre de cinza. Já teve gente que disse que Jó estava desesperado. Não, irmão. Jó está cumprindo o princípio de culto. Jó está dizendo: o meu corpo está entrando em estado de decomposição, mas eu não vou deixar de adorar aquele que me criou. E ele diz: como falas uma louca mulher, tu falasses agora contra Deus. Deus nos deu bem, Deus tomou. Sabe o que é isso? É prioridade nas nossas vidas. Não é que você nem eu vai ter a fé de Jó, não, irmão. É que com a tua fé, com a minha fé, a gente tem que suportar os processos da vida. Deus merece o teu choro. Deus merece a tua renúncia. Deus merece a tua dor. Então suporta esse processo. Feche seus olhos aonde você estiver, em nome de Jesus. Ele me camandará bagaçando bagacia. Ei, camandará bagaçando bagacia. Ei, camandará bagaçando bagacia. Quantas coisas você tem colocado no lugar de Deus? Quantas coisas você tem colocado no altar que pertence a Deus? Chegou a hora de desocupar esse altar e dizer: é teu este altar, ó Deus. Ei, me camandará bagaçou, dorobagacia. Ore a Deus. Ore a Deus essa noite. Ore a Deus essa noite. Não negocie aquilo que é de Deus. Não negocie o espaço da tua vida que é de Deus. Tem coisas que querem preencher, mas recebe a autoridade nessa noite para repreender tudo que quer preencher o que é de Deus aqui. Enquanto você está adorando, enquanto você está glorificando, Deus está ocupando o espaço que é dele na tua vida. Se prepara, entrega a Ele o controle, entrega a Ele o domínio, entrega a Ele a direção, porque Ele sabe para onde vai te conduzir. Fica de pé, igreja, vamos adorar, vem, Bia. Manda lá baragaço, doro baragacia. Deriandia sondolo baragacendia sei. E miantria camandio sondolo bagacei. De miantria sondolo bagacia.
Demi camandarabagaçondorobagacei. Dia sondorobacamandiaci. Derimi camandiosondorobagacei. Deus está visitando altares aqui essa noite. Ele está soprando cinzas aqui neste replacabandaragacei. Existe algo novo sendo liberado para vidas. Decretos que estão descendo da parte de Deus. A tua família é prioridade de Deus. Deus não vai construir outra casa, outro lar. Ele vai restaurar a tua casa, o teu lar. Há uma liberação de salvação para lares aqui esta noite. Abra a boca, igreja. Isso. Deus está dizendo: eu estou colocando um trono no meio da tua casa e estou liberando domínio, poder sobre a tua família. Setas do inimigo que foram lançadas, eu quebro nesta noite para minha glória. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, por isso reconheço ter sido alcançado pelo preço que pagou. Viste ainda em fome, decidiste me amar, mesmo já sabendo que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez deixa o que falta, me fazes transbordar. Retira a paz de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor, e quem me tu sejas sempre o maior. Aleluia, aleluia. Me viste ainda em fome, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. É claro, me rendo aos teus pés. Eu quero cada vez deixa o que falta, segura um pouquinho aqui a banda. Irmã Flávia, dê um abraço, irmã Izzy ali. Irmã Izzy, olhe para mim, irmã Izzy. Deus está lhe entregando um documento nessa noite.
Mulher, te prepara para aquilo que eu irei fazer na tua vida. Há uma liberação da minha parte sobre a tua vida nesta noite. E te digo, descansa. Enquanto eu cuido de ti, eu cuido dos teus. Enquanto eu libero para a tua vida, eu libero para os teus. Descansa, glorifica o meu nome, porque eu estou te abraçando com graça nesta noite. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez deixa o que falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, aleluia. Muda, Rei, eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. A gente vai encerrar com um ato profético nessa noite. Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Em direção à sua casa. Estenda as mãos. A tua casa será lugar de alegria, assim diz o Senhor. Eu vou declarar e você diz amém. A tua casa será lugar de alegria. A tua casa será lugar de paz. A tua casa será lugar de salvação. Tu verás milagres acontecer na tua casa. Deus está estabelecendo um trono na tua casa. A tua família é prioridade de Deus. Os teus filhos é prioridade de Deus. A tua esposa é prioridade de Deus. A tua esposa é prioridade de Deus. Estenda as mãos, vamos orar. Presbítero Cristiano, faça essa oração aqui, filho. Estenda as mãos para a sua casa. Vamos orar. Pai Santo que estás no céu, nós te adoramos esta noite, por esta oportunidade. Senhor, toda seta do maligno caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus Pai, quebra, Senhor, todo arco e corta a lança. Tu não deixasses de ser Deus. Toda seta do inimigo caia por terra em nome de Jesus de Nazaré nesta noite. Que as famílias sejam restauradas pelo poder que há. Senhor Deus, nesta noite entra com providência na vida e nas vidas daqueles, Senhor, que estão passando tribulação dentro de casa. Oh, mestre da Galileia, nesta noite estamos rogando a Ti, pelo poder que há no Teu nome. Eu repreendo em nome de Jesus. Quebranta o arco e corta a lança nesta noite. Todo o poder está nas Tuas mãos, Jesus.
Remei que anaio, remite o nefácia. Ei, camanaio. Em nome de Jesus, nesta noite, recebe o teu milagre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos desde agora para todos sempre. Todos dizem: abrace seu irmão e diga: foi bom cultuar com você nessa noite.